Graça e paz, tudo bem, meus amigos? Esperança de crescer. Que bom nós estarmos aqui nessa noite para falar do amor de Deus. Lembrando que a nossa live ela trocou. Agora ela é de quarta, ela é às quinta-feira às 20 horas, amém? Então você que ainda não acostumou, então que você possa acostumar aí com a nossa live às quintas-feiras às 20 horas, amém? Lembrando que nós estamos ainda na campanha de Natal, né? Campanha de Natal 2022. Você procura informações aí na página, no Instagram da página esperança.de.crescer ou no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre lá agora, digita no YouTube Esperança de Crescer, se inscreva no nosso canal, amém? Tem várias outras ministrações lá no meu canal, tá? Seja muito bem-vindo, você ateu, católico, você que tá aí do outro lado, fala da cidade onde você tá falando, do país onde você está falando. Você cristão, sinta-se em casa, né? Que Jesus hoje possa entrar na sua casa de uma maneira extraordinária. E o que a única coisa que nós temos que entender, que nós temos que ser dependente da graça de Deus, porque dele, por ele são feitas todas as coisas. Aleluia, glória a Deus, que você possa nessa noite, aleluia, exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? E que a gente possa entender que há um tempo determinado para todas as coisas. E talvez esse tempo que nós estamos passando seja um tempo de a gente refletir, pensar sobre tudo que está acontecendo, olhar ao nosso redor. E nós vamos ver isso na palavra de Deus, quando Deus fala com Moisés, né? E assim, eu fui hoje... Estava aqui em casa e aí eu fui no banheiro escovar os dentes quando o Senhor falou para mim sobre essa palavra, né? Como é importante a gente entender a direção do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para mim e para você, aleluia. É a coisa mais importante, aleluia, que nós devemos entender na nossa vida, aleluia. Porque se nós não tivermos a direção certa, por certo nós vamos perecer na metade do caminho. Nós vamos andar e nós vamos cansar, porque nós não vamos conseguir, aleluia, enxergar a vitória. Então, em nome de Jesus, que essa noite seja diferente aí na sua casa, no teu trabalho, eu não sei onde você está, mas que o Espírito Santo possa, aleluia, labiaçuia, labarras, entrar dentro da sua casa e fazer morada, e que você possa entender o tempo determinado de Deus, e que vai precisar que você persevere, como é o tema da nossa live, persevera, Deus sabe o que está fazendo. E às vezes nós queremos explicação pelo que está acontecendo na nossa vida e nós não vamos achar explicação, porque é necessário que nós venhamos passar pelo processo, porque senão Jesus, aleluia, não vai nos entregar aquilo que é nosso. Então nessa noite, em nome de Jesus, que Deus ele possa, aleluia, transformar a sua vida, a sua história, mas que antes de Deus cumprir, aleluia, o que ele tem para sua vida, que você possa estar disposto, disposta a aprender aquilo que Jesus quer lhe ensinar. Eu creio que quando o povo estava ali, escravo na terra do Egito, e Deus manda Moisés, aleluia, para salvar aquele povo, para libertar aquele povo. Deus tira aquele povo ali do Egito, quando o faraó cede. Mas quando o faraó vai ali, cumpre a vontade, aleluia, de Deus, que aquele povo sai do Egito. E faraó ali, ele começa, aleluia, a ouvir a mulher dele. E aí ele fala, não, nós temos que se vingar dele, pois o nosso filho morreu. Satanás, ele é sujo. Muitas das vezes ele quer colocar no teu coração aquilo que não se deve fazer. Agora, como que você vai se livrar dele? Quando você estiver debaixo da graça do Senhor. Mas, missionária Eliana, o que eu preciso? De nada, só da graça. Aleluia. Você pode glorificar Deus nessa noite? O que você... mas eu preciso mudar e eu preciso... Não, você não precisa. Você precisa da graça de Deus. Você precisa entender que é através da graça, que é através do amor de Deus, que ele vai mudar toda a sua história. Aleluia. Vai ser fácil? Não. Não foi fácil para ninguém, não vai ser para mim, não vai ser para você.
Quando a gente olha na Bíblia algumas situações, a gente fala, meu Deus, mas como que esses caras conseguiram passar por aquilo? Quando a gente olha a história de Jó, leproso, perdeu tudo. A gente olha Daniel, que foi jogado na cova dos leões. A gente olha José, o cara que foi injustiçado foi José. Foi um cara que, nossa, como foi injustiçado. Mas ele perseverou, Senhor, aleluia. Ele não se tornou governador do Egito porque Deus ficou com dó dele, porque ele chorou, não, ele se tornou governador do Egito porque ele creu verdadeiramente que Deus ele era com ele. Independente de ele ter sido açoitado, de ele ter sido julgado errado, ele creu que Deus ele estava com ele. E muitas das vezes eu e você estamos enganados. Estamos enganados em relação ao evangelho. Evangelho é uma coisa simples. A autoridade do céu é simples, mas só que ela tem um aleluia, labiaçuia na brechas. Você pode sentir o poder de Deus aí? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, a paz e ara. Você pode, porque assim, nós temos às vezes dificuldade de entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é eu ir para a igreja. Servir a Deus é eu entender o que é o evangelho. É eu estar disposto a pagar o preço para seguir a Jesus. Olha lá as mulheres. Olha a Ana, o que a Ana passou, Ruth, Esther, né? Olha o que Débora, Abigail, né? Eu sou apaixonada pela história de Abigail com um marido perverso como Nabal, mas ela perseverou, Senhor, mas Deus entregou aquilo que era dela. Então presta atenção nessa noite, abra o teu coração nessa noite, deixa que o próprio Deus muda a tua história, deixa que Deus ele faça o extraordinário na sua vida e na sua história. Mas como missionária, o que eu tenho que fazer? Você tem que se dedicar a Deus. Não existe milagre sem dedicação, não existe milagre sem oração, aleluia, não existe milagre sem oração, sem jejum, não existe milagre sem sacrifício. Não vai achando que é de qualquer jeito, aleluia. E meu Deus manda dizer assim nessa noite, ele está procurando aqueles que vêm do jeito que está. Jesus ele te ama, não importa se você pecou hoje, se você pecou amanhã, Jesus está esperando, aleluia, você abrir o coração, você dizer para ele, eis-me aqui, aleluia. Como eu ministrei a semana passada sobre Elias, o que Elias falou? Eis-me aqui, aleluia, glória a Deus, né? É isso que nós temos que fazer, nós temos que respirar, nós temos que entender que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Quero viver o sobrenatural de Deus, então eu preciso entender o que Deus quer comigo. Eu preciso entender. Chega, nós precisamos entender o que Deus quer comigo. Eu costumo dizer assim, né? São 6 anos, não são 6 dias. Gente, é fácil? Não. É tudo debaixo da providência de Deus. Muitas das vezes a gente tem que passar pelo julgamento dos outros, pelo apontamento dos outros, mas porque não sabe o preço que a gente paga dentro do quarto, não sabe o preço que a gente paga. Você tem que ter convicção daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque quando você tem convicção daquilo que o Senhor, aleluia, te chamou para fazer, não importa o que está acontecendo ao teu lado, você vai perseguir, você vai insistir, você vai perseverar e você vai vencer em nome de Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Você que está aí, dá um glória a Deus para nós nessa noite. Eu quero ler uma palavra hoje, que inclusive é uma das palavras, foi as primeiras palavras que eu aprendi, né? Tem aquelas que a gente decora, né? E tem aquelas que é mais difícil, que a gente tem que estudar. Essa foi uma das primeiras palavras que eu decorei, foi a palavra de Moisés, que eu lembro de umas ministrações 10 anos atrás, quando eu comecei a ministrar. Tá lá em Êxodo, capítulo 14, você que tá na sua casa, você que gosta de Bíblia, gosta de abrir a sua Bíblia, eu aconselho você a ter a sua Bíblia, não ficar só no celular, aprenda a carregar a sua Bíblia, amém? Êxodo 14, a partir do 15, amém? Eu vou dar uns pulos aqui, né, pra gente poder falar um pouquinho aí, um mar se abre. Você crê que o mar vai se abrir na sua vida nessa noite? Você crê se você executar a fé, Deus ele vai fazer o sobrenatural, sua vida vai mudar, teu ano vai acabar diferente, mas você precisa crer em nome de Jesus, amém?
Vamos orar para a palavra. Quem já me conhece, eu gosto muito de orar. E antes da palavra de Deus, é necessário a gente pedir para Ele a graça e a misericórdia dele. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor, que nessa noite o Senhor possa continuar falando ao nosso meio. Senhor, que nesse momento eu possa ser instrumento nas tuas mãos. Senhor, fala conosco. Ah, Senhor, traz resposta, aleluia, para o nosso coração, Pai. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo da Tua graça e da Tua misericórdia. Você pode, Senhor, calabiaçuia, nabiahas, labassuia, conassuia, labiahas. Você pode falar conosco, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que os anjos possam acampar ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu vou dar alguns pulos, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar a partir do 18. Está escrito assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, os seus carros e nos seus cavaleiros. O anjo do Senhor que ia diante dos exércitos de Israel retirou ali de trás deles, e também a coluna de nuvem retirou diante deles e pôs por trás deles. Aí dá um pulinho lá para o 21, você que está aí com a sua Bíblia. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o fez retirar por um forte vento oriental toda aquela noite. Então o mar tornou-se seco, as águas foram partidas ao meio, né? A Bíblia diz isso para nós, amém? E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Coisa linda de Jesus, o que Deus fala para nós nessa noite. Às vezes nós estamos passando por situações, por problemas, e a gente está questionando a Deus como fazer, como continuar, o que fazer. Olha o que a palavra diz para nós, tá? Se você olhar lá um versículo, diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos seus filhos de Israel que marchem. Muitas das vezes nós temos que parar de olhar para o problema. Nós temos que parar de olhar para a situação. Nós temos que parar de ficar namorando o problema e dizer que olha que problema, que não, nós temos que começar a virar adorador. Porque o seu problema é nada para Deus. A sua conta é nada para Deus. Você tem que entender que o Senhor, Ele fez o céu e a terra. Nada é impossível para Deus, amém? Quando aquele povo ali, ele sai ali do Egito e começa a caminhar sentido a terra prometida, existe um momento que eles estão fugindo de Faraó. Josué começa a avisar, olha, o povo de Faraó estão nos perseguindo. E aí chega na frente do mar, o povo começa a murmurar, começa a dizer, e aí, Moisés, tirasse nós lá do Egito para passar fome, para morrer, e agora o que vai acontecer conosco? Primeira coisa que eu aprendo com o Espírito Santo nessa noite, quando você estiver numa situação difícil, toma cuidado com aquilo que você vai ouvir, toma cuidado com aquilo que você vai falar, porque aquele povo, eles já tinham visto milagre no deserto, a roupa deles já não tinha apodrecido, o maná, aleluia, caía todos os dias, e quando eles estavam de frente, aleluia, da dificuldade, eles arrumaram logo um para acusar, que era o líder, que era o Moisés, verdadeiramente, calabiaçu e alabiahas, eles deviam olhar para Deus, eles deveriam pensar, Deus, ele já fez tanta coisa na minha vida, já fez tanta coisa para nós, então Deus vai nos livrar dessa perseguição de Faraó. Não, eles foram murmurar. Só que sobre aquela nação, aleluia, sobre aquele povo, havia Moisés, um homem escolhido por Deus, um homem disposto a pagar um preço para libertar o povo, aleluia. Talvez você não entendeu ainda. Me perdoe. Talvez você não entendeu ainda, não entendeu o chamado. Talvez você não entendeu que apesar das dificuldades, das perseguições, Deus ele tem um chamado para a tua vida e para a tua história. E a Bíblia diz para nós, filhos de Israel, marchem. Por quê? Porque reclama, porque murmura. Sendo que Deus, aleluia, ele deu para nós
o nosso joelho, a nossa boca, os nossos ouvidos, que hoje nós precisamos marchar orando, nós precisamos buscar a Deus, porque sabemos que nada nessa vida é fácil. A nossa vitória não vai vir fácil. Satanás, ele é sujo, ele vai tentar tomar todo o tempo, ele vai tentar nos ocupar com coisas, aleluia, que não agrada ao Senhor, para você ficar cego, para você ficar cega, para você perder a visão de que o Senhor, ele está no controle, de que ele vai abrir o mar para você passar. Não se distraia na metade, não se distraia na metade do caminho. Para de olhar para a direita e para a esquerda. Olha para o céu. Começa a buscar. É uma decisão servir ao Senhor. Há um mês atrás eu ministrei aqui. É uma decisão. Deus, ele precisa que você decida aqui dentro de você, lá na sua alma. Existe um louvor que eu amo demais. Quando eu estava naquela prova, naquela luta, sem comida em casa, pregando, e as pessoas falavam, eu sabia que as pessoas comentavam, né? Olha lá, tá pedindo, olha lá, que não sei o que. Não sabia como era difícil toda aquela situação. E eu gravei muito esse louvor no tempo da minha prova. Quem já viveu no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Hoje eu sou apaixonada por Jesus. Nada mais me convence do que eu estar na graça, do que eu estar com Ele. Nada mais. Ele é a minha primícia, Ele é meu amor, Ele é minha paixão. E aí eu olho para trás, eu vejo quanta dor, quanta lágrima, eu vejo quanta humilhação. E aí eu olho para a palavra que o Senhor está ministrando ao meu e ao seu coração nessa noite. E aí a palavra de Deus, porque clamas a mim, marcha e continua, independente da dificuldade. A Bíblia diz que o mar se abriu metade, criou-se um muro para a direita e para a esquerda. E o povo passou no meio ali, porque é assim que Deus faz. Deus, ele cria um caminho para a gente passar no meio. Ele cria um caminho para mudar a nossa história, independente do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo. Deus, ele não depende de você para operar um milagre. Ele depende da sua obediência. Ele depende da sua perseverança. Então que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa te tocar e que você entenda que você precisa perseverar. Você precisa marchar. Aleluia. Às vezes você pode falar, mas missionária, eu não tô aguentando a perseguição. Gente do céu, eu já fui tão perseguida. Aleluia. E aí algumas coisas aconteceram há pouco tempo e eu fiquei me perguntando por que eu vacilei, né? E aí com muito tempo orando, subindo um monte, descendo um monte, foi que Deus falou para mim, a permissão minha, filha. Por quê? Porque você precisava aprender mais um pouco. Eu quero dizer algo para você nessa noite. O Espírito Santo fala para mim e para você. Muitas das vezes a gente pensa que nós estamos preparados e nós não estamos preparados. Deus ainda está precisando preparar a gente para a batalha. Ele está precisando preparar a gente para dar o melhor para a gente. E às vezes nós não nos sentimos indignos de ter o melhor de Deus. Mas nós precisamos entender que nós somos sim dignos de ter o melhor do Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, marche, acredite, não desista do teu sonho, não desista da tua história, porque o faraó está atrás de você. Talvez porque você olhe para um lado e você fale assim, meu Deus, como é que eu vou resolver essa parada? Como é que vai ser dessas coisas, né? Eu estava lembrando aqui, o Espírito Santo está me fazendo lembrar que quantos anos, final de ano, eu passei assim, pensando, meu Deus, mas não tem sabão para lavar roupa. Mas não tem isso, mas não tem aquilo. O Senhor falava, eu tenho um chamado na sua vida. Se eu fosse olhar para a situação, eu ia falar, meu Deus, que chamado é esse que Deus me faz passar por tanta luta, por tantas privações? Mas eu preferi olhar para Jesus. Eu preferi marchar. Eu preferi adorar a Ele. E aí esse tempo mais difícil passou. Mas vieram outros tempos difíceis. E vão vir outros. E eu vou continuar orando. Vou continuar marchando. Porque Deus, ele sabe o que faz. Às vezes você quer entender o que você está passando. Não. Deus sabe o que faz.
Deus sabia o que estava fazendo quando tirou o povo do Egito. Quando eles chegaram na frente do mar, parecia que o inimigo ia derrotar, parecia que eles iam morrer na mão dos soldados de Faraó. Mas não, Deus sempre tem um plano. Um plano de contingência, né? A gente aprende isso em ADM. Que as empresas precisam ter um plano de contingência. Deus tem. A gente não precisa ficar preocupado. Nós precisamos só descansar no Senhor. Nós precisamos só adorar o Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Olha o que a palavra diz para nós no versículo 26. E disse o Senhor a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que a água se torne sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aleluia! Quando o povo do Senhor passou, Deus abriu o mar. Moisés toca o cajado na água, clama ao Senhor, o mar se abre, mas Faraó está vindo atrás com seus cavalos e os cavaleiros, falando, não, nós vamos matar, nós vamos matar. Engraçado que Faraó acha que o filho dele morreu por culpa de Moisés, e na verdade o filho dele morreu por desobediência ao Senhor Jesus, que era para ele ter liberado o povo de Israel para a terra prometida, e ele não fez. E aí ele acha que a culpa é de Moisés, do povo de Israel, então ele vai atrás. Mas Deus fala com Moisés. Como é importante a gente ter intimidade com Deus. Como é importante a gente adorar o Senhor. Como é importante a gente chegar próximo do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai falar, calabiasuia, naconasuia, alabiahas. Ele vai falar aos aiconasuia, alabiahas. Ele vai falar aos nossos ouvidos. Amém? Você pode dar um glória a Deus nessa noite? E Moisés vai orar ao Senhor. E o Senhor manda novamente que ele estenda a mão sobre o mar. Gente, que ousadia. Que ousadia que Deus dá para Moisés. E ele estende a mão sobre o mar. E o mar fecha de novo. E o povo de Faraó é engolido ali pelo mar. E você pode ler aí na sua casa com calma. Que eu falo como essa live passa rápido, né? A gente que gosta de ministrar, a gente, ó, já 25 minutos a gente já tem que encerrar, amém? E a palavra diz que, presta atenção, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer e os egípcios fugiram, foram ao encontro. E a ele o Senhor, de letra maiúscula, derrubou os egípcios no meio do mar. Deus tem uma estratégia para derrotar o seu inimigo. Ele tem uma estratégia para derrotar aquele que te persegue. Fica tranquilo. Como diz o hino da Cambridge, descansa no Senhor. Você não tem que estar preocupado com A e com B. Você tem que estar preocupado em orar, em tocar o cajado na água, ser uma pessoa de compromisso. Às vezes eu fico olhando, eu falo, gente, as pessoas têm uma dificuldade de orar ao Senhor, têm uma dificuldade de entender. Mas nós temos que cravar no nosso coração. Buscai primeiro o Senhor, né? Buscai primeiro Ele. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Você pode dar glória a Deus nessa noite? E o fim nós já sabemos, o povo passa, né? E a Bíblia diz lá no versículo 31, para encerrar, que viu Israel grande poder que o Senhor exercera sobre os egípcios. Por isso temeu o povo ao Senhor e creu que nele e em Moisés, o seu servo. E o povo passou a crer mais em Moisés, né? No poder de Deus que carregava sobre o profeta. Então, o que é que nós temos que entender? Quando você também não tiver, procura um profeta, procura uma pessoa que tenha ali o Espírito Santo, que com certeza Deus ele vai mudar a tua história, amém? Mas entenda uma coisa, procure ter intimidade com Deus, procure orar ao Senhor, procure buscar o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a tua história. Você pode ver que tem um único estrelinha aí. Missionário, eu quero abençoar esse trabalho. Você pode abençoar com estrelinha ou você pode pegar o número do meu celular e fazer um Pix, amém? Tem gente que tem dificuldade de mandar estrelinha, tem que cadastrar o e-mail, mas você pode também fazer o Pix. Faça aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Abençoe esse ministério. Vamos gerar esperança para milhares de pessoas, amém? Em nome de Jesus. Que nós possamos terminar uma semana maravilhosa e que você entenda que domingo é do Senhor, que você possa estar na casa de Deus, que você possa adorar o Senhor, amém?
Deus seja louvado. Muito obrigado pelo teu carinho, pelo teu apoio. Live 30 minutos, amém? Já estamos encerrando, amém? Que Deus possa fazer o sobrenatural na sua vida, amém? Se você precisa de oração, deixa aí nos comentários seus pedidos de oração. Ao acabar a live, eu vou recolher o seu pedido, vou responder você. Se você desejar falar comigo, você pode deixar o número do WhatsApp que eu entre em contato com você, em nome de Jesus, amém? Vamos orar para agradecer a Deus? Nós não somos merecedores de nada, né? Eu olho para trás, assim, eu vejo tanta coisa, assim, eu falo, Jesus amado. Eu vejo tanta coisa, tanta dificuldade, eu falo, Senhor, hoje é menos, graças a Deus, né? Mas a gente ainda tem as batalhas para lutar. Mas como Deus é fiel quando a gente verdadeiramente busca Ele. Eu gosto muito do livro de Isaías 63, quando diz, né? Eu vou até ler esse versículo hoje, faz tempo que eu não leio ele, que eu sou tão fã dele. Quando Deus diz que Ele trabalha para que neles esperam. É 64, tá? 64:4. Porque Deus da antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus que além de ti, que trabalha para que nele esperam. Então espera no Senhor. Espera nele que ele não vai te decepcionar. O homem vai, mas Deus ele não vai decepcionar você. E com certeza a sua história vai ser mudada em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você, abençoe sua casa, que você possa ter criado esperança através dessa palavra e que Deus ele possa continuar mudando a sua história em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar para agradecer a Deus. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado. Senhor, nada merecemos, né? Mas obrigado pela tua unção, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por o Senhor estar conosco, Pai, nesse tempinho tão curto, mas tão precioso para as nossas vidas, Pai. Que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Beijo no teu coração, um coração bem lindo. Se Jesus não voltar, semana que vem nós estaremos aqui para falar do amor de Deus, amém? Deus abençoe você, abençoe a sua história em nome de Jesus, amém? Até a semana que vem às 20 horas aqui mesmo na página.